É sempre bom a gente poder estar junto e compartilhar daquilo que Deus tem feito. Como o pastor falou, eu vim com minha esposa, né, com a Natália, com a Elisa. Estou nessa fase agora de ter criança pequena em casa. Demorei para ter filho, 10 anos depois. Mas quando veio para alegrar a casa, veio para mexer com a gente, né? Que filho faz isso com a gente, né? E hoje eu estou com o desafio de falar sobre depressão para vocês. Por que eu falo que é um desafio, né? É porque a gente tem visto o crescimento, né? E o número de pessoas que têm tido depressão. E eu acho que o que está mexendo muito com a gente que é cristão é ver um número muito grande de líderes e pastores tendo depressão e chegando até o suicídio, né? Então isso tem mexido com a igreja, tem mexido com a gente, porque não tem como a gente se deparar com alguns temas, olhar e achar que nunca vai chegar perto de nós, né? E isso tá fazendo com que as igrejas comecem a falar mais sobre o assunto, comecem a ver o que a palavra de Deus tem sobre isso. E hoje eu dividi em 2 momentos, né, a palestra. A primeira, eu vou falar tecnicamente sobre depressão. E no final, eu vou falar com a gente, né? Como que a depressão se passa no cristão, porque é diferente. É claro que aquilo que é comum à depressão é para todos, mas tem algumas coisas que o cristão, ele sente e percebe a depressão de uma forma diferente. Então eu deixei isso para o finalzinho, para quando a gente terminar. E eu vou abrir no final para vocês fazerem perguntas, tá? Porque eu creio muito assim, eu não vou conseguir esgotar o assunto, né? E por mais que eu tente ser claro com vocês, pode ser que em algum momento aqui eu não consiga passar o que eu preciso. Então o finalzinho é para que vocês possam tirar a dúvida de vocês. E a minha intenção também não é falar assim, ó, você tem depressão, você não tem. A minha intenção é comunicar. É falar sobre o assunto para que você pelo menos saia daqui com o entendimento de que de repente você precisa ir num profissional e procurar saber se você tem ou não a depressão. Porque uma vez, cerca de 5 anos atrás, eu estava assistindo o Fantástico e foi a primeira vez que o Fantástico falou sobre depressão. E eu já atendia. No outro dia, na segunda-feira, o que tinha de pessoas ligando para o meu telefone, achando que tinha depressão, porque o Fantástico botou a depressão de uma maneira como se todos tivessem. Então é muito perigoso quando um curto período de tempo que a gente tem 1 hora e meia para falar sobre o assunto, e a gente já quer meio que passar para as pessoas o que seria a depressão no seu todo. Então assim, se você de alguma maneira se identificar com alguma coisa aqui, procure um profissional para confirmar. Porque uma das coisas que acontece é que se você sai de algum lugar achando que tem aquilo, você vai passar a ter todos os sintomas daquilo. Por isso que é perigoso. Então, às vezes a gente ouve, aí sai dali achando, aí começa a sentir, até coisa que não sentia, passa a sentir porque você se apropria daquilo ali. A nossa mente é terrível. Ela tem uma capacidade enorme de absorver aquilo que é negativo. Então, por conta disso, tudo que eu falar aqui, não saiam daqui já com diagnóstico. Saiam com atenção, com um alerta, para que se vocês, de alguma maneira, se identificaram, procure um profissional para confirmar ou não aquilo que vocês, né, entenderam que pode ser que você tenha. E eu botei aqui pela primeira parte, pode passar? O que é depressão? Depressão é uma doença psiquiátrica, crônica e recorrente, que produz uma alteração do humor, caracterizada por tristeza profunda, sem fim associado a sentimentos de dor, amargura, desencanto, desesperança, baixa autoestima e culpa, assim como a distúrbio de sono e de apetite. É muita coisa para uma pessoa só, fala sério. É muito sentimento para uma pessoa só. E pior que não é sentimento bom. Por isso que a depressão destrói a pessoa. Porque, primeiro, ela é lenta. Ela muitas das vezes inicia ocultamente. E quando a pessoa vai se dar conta, ela já está num estágio terrível. Por isso que a maioria das pessoas, quando ela começa a sentir o sintoma, ou então quando ela começa a perceber, ela já está afundada naquilo ali. Então a minha tarefa hoje é te comunicar para que você não chegue
a se aprofundar tanto naquilo ali e não conseguir sair depois. Depressão tem cura, tá, gente? Porque durante um tempo se dizia que psicologia não curava. Isso é uma fala da psicanálise. A psicologia ela tem várias linhas de atuação e de trabalho. A psicanálise vai dizer que o profissional psicanalítico, ele não cura, ele ajuda a pessoa a encontrar respostas. Mas só que já existem outras linhas, como a minha, como eu sou cognitivo-comportamental, que acredita na cura das questões emocionais. Tá? Então, assim, depressão tem cura. Desde que você procure o profissional correto e faça o tratamento de forma correta. Tudo é você procurar o profissional certo e fazer o tratamento certo. Tá? Então tem cura e tem saída. Embora, muitas das vezes, a depressão vai levar para você que aquilo ali não tem saída, e aí quando a gente falar do suicídio, está muito ligado a isso, porque o sentimento que a depressão sai para a pessoa é que aquilo que ela está sentindo não tem jeito. Às vezes ela está em tratamento muito tempo, e aí aquele sentimento cada vez vai ficando mais forte, aí muitas pessoas acabam indo para a questão do suicídio. Mas a gente vai falar isso melhor mais lá na frente. Quais são os sintomas? Pode passar. Eu não botei as fontes, até para não encher muito os slides, tá, pessoal? Alteração de peso, perda ou ganho de peso não intencional. Primeira coisa que começa a acontecer com uma pessoa que está entrando no processo depressivo é a mudança e a forma como ela começa a lidar com a alimentação. Então, assim, é claro que existem outras doenças que também alteram. Por exemplo, a ansiedade também faz alteração na alimentação. Mas essa aqui é a primeira coisa que começa a acontecer com a pessoa. Ela começa a modificar mesmo. Se ela comia pouco, ela passa a comer mais. Ou então ela passa a comer cada vez menos. Por quê? As questões psicológicas, elas funcionam da seguinte maneira. Ou você coloca para dentro, ou você joga para fora. Então, quando há alguma coisa errada dentro de você, ou você vai comer muito para jogar aquilo para dentro, para que não apareça, para que não se perceba, ou você vai colocar aquilo para fora. Quando se coloca para fora, como é que você faz? Você começa a colocar culpa nas pessoas. Você começa a direcionar algo que está dentro de você para aquilo que está externo, para aquilo que está fora. Por isso que eu botei esse aqui em primeiro lugar, porque é a primeira coisa que começa a acontecer. Porque de alguma maneira, com coisas externas, você está querendo esconder aquilo que é psicológico. Entendeu? Porque toda vez que o ser humano se aproxima da dor, ele quer negá-la. Quem gosta de sentir dor física? Ninguém. As emocionais é a mesma coisa. Então, toda vez que a mente começa a entender que ela está começando a se aproximar de alguma coisa que vai trazer dor, ela começa a tentar de alguma maneira esconder. E aí é esse processo. Como é que ela faz? Ela come para que aquilo entre, que aquelas emoções fiquem presas. Ou então ela joga para os outros para não identificar que aquilo é dela. Foi? Até aqui? Segundo ponto. Eita, apagou. Distúrbio do sono, insônia ou sonolência excessiva, praticamente diária. Dormia bem, uma maravilha, e aí de repente começa a ter dificuldade para dormir. Ou então acorda várias vezes à noite, a mente não para. A depressão ela ataca muito à noite. Então, aqueles pensamentos diários à noite, eles se intensificam e ficam muito mais fortes. Então, por isso que as pessoas passam a ter dificuldade para dormir. Por quê? Porque a mente dela é invadida de pensamentos negativos que atrapalham com que o sono venha e ela consiga descansar. Então, o sono também é uma alteração. E aí, o que acontece? Ou ela vai fazer com que a pessoa não durma, e aí é um perigo e um alerta. Ninguém pode ficar 3 noites sem dormir. A maioria das pessoas que surtam
normalmente elas ficam 3 noites sem dormir. Todo mundo que fica 3 noites sem dormir vai abrir surto? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que aumenta muito a chance da pessoa abrir um surto quando ela está sem dormir. Por quê? O sono tem uma função, que é descansar a nossa mente, tirar o lixo do dia, vamos dizer assim, tirar o lixo das coisas que não são válidas para a pessoa, para abrir a memória para outras coisas. Então, quando ela não dorme, ela sobrecarrega a mente. E o que é o surto? É uma mente sobrecarregada emocionalmente e de coisas externas. Então, toda vez que você chegar perto de alguém, a pessoa dizer para você assim: olha, já estou uns 2 dias sem dormir. Vê se ela não dormiu nada, porque se ela não dormiu nada, você corre com ela para o médico, porque ela tem uma chance muito grande de abrir um surto. Então, a maioria das pessoas que abriram um surto, abriram porque ficaram 3 noites sem dormir. Isso é perigoso. Isso aí é uma coisa assim que poucas pessoas falam, até porque essas são pesquisas novas, e é por isso que eu estou levando isso para vocês, porque isso é um alerta. Como eu falei, hoje eu vou alertar muito, hoje eu vou direcionar vocês para que não chegue a situação ficar pior para vocês. Outra coisa que acontece com o sono, tem gente que dorme demais. Esse dormir demais não é só porque talvez ela não durma à noite, é porque a depressão tira a energia. Nós temos uma energia vital, e essa energia ela é abalada e prejudicada por conta da depressão. Então, por que isso está sendo abalado? Porque como ela suga a nossa energia, o corpo começa a exigir, e a mente também, que você durma o tempo todo. Só que isso também é um mecanismo de fuga. Quando você dorme, você não tem pensamento negativo. Enquanto você dorme, você não sente dor. Enquanto você dorme, você não se depara com aquilo que a depressão traz. Então, por isso que aquilo acaba virando um ciclo. Eu não tenho energia e por isso eu durmo. Mas eu não durmo só porque eu não tenho energia. Eu durmo porque eu não quero pensar aqueles pensamentos negativos que me fazem mal. Problemas psicomotores. Isso aqui é muito interessante. A pessoa começa a sentir dor que nunca sentiu. Eu peguei um caso uma vez, muito parecido até que um caso que o Freud ele colocou em uma dos seus textos. E quando eu vivenciei aquilo em consultório, é muito legal, porque quando você estuda algo e você vivencia aquilo no atendimento como profissional, aquilo ali é de uma riqueza muito grande, porque você se aproxima daquele com quem você aprendeu, né? E eu peguei uma paciente que ela tinha uma dor na perna, que ela já tinha feito vários exames, e não dava nada, ela não tinha nada físico, ela não tinha nada que pudesse dizer assim: olha, esse problema na sua perna é coluna, esse problema na sua perna é joelho. Não tinha nada que dissesse que fosse isso. E a dor na perna dela só sumiu quando ela conseguiu sair da depressão. Então, a depressão, ela também traz questões físicas, ela também traz questões psicomotoras, e principalmente coisas que movimentam o homem. Por quê? Porque a depressão, tudo que ela quer é paralisar você. Então, o que ela puder fazer para que você não se movimente, então é pé, joelho, perna, coluna. Fígado, intestino são as partes mais afetadas por conta da depressão. Porque sabe que esses órgãos, eles limitam, paralisam a pessoa. Aí, olha como é que a mente faz. O que a mente passa a fazer? Olha, eu já não posso mais sair como eu saía antigamente por causa desse meu joelho. Percebe o caminho que a mente começa a fazer? Percebe o que a depressão começa a trazer? Olha, eu já não posso mais ir lá, porque, poxa, né, como é que eu vou subir no ônibus? A mente, ela vai convencendo o homem, ela vai convencendo a pessoa de que ela realmente é uma pessoa limitada. E que ela não pode ter a rotina que ela tinha antes. E que ela realmente não pode mais ter uma vida plena. Porque até o físico dela está delimitado agora. É a mente jogando a dor física no corpo. Doenças psicossomáticas. Fadiga ou perda de energia, que é aquilo que eu falei para vocês antes.
culpa excessiva, sentimento permanente de culpa e inutilidade. Isso aqui, não só a depressão traz para você isso, como também um sentimento de culpa leva você à depressão. Você vai passar a ser uma pessoa que você não tem força para reagir diante da vida. Então, tudo que a vida faz com você, você se sente culpado por ela. Então, se alguém fala uma palavra para você, que você poderia dar uma resposta, você, ao invés de dar uma resposta, você começa a dizer: olha só, tá vendo como é que eu não sou merecedor? Olha só como é que as pessoas não me visitam, olha como é que as pessoas não me querem bem. Olha como é que as pessoas, falou com fulano, mas não falou comigo. A depressão começa a jogar para você coisas que não condizem com a realidade. Mas ela modifica a sua forma de ver as coisas e o seu pensamento. Então você passa a ver tudo à sua volta como se estivesse trazendo algo negativo para você. E principalmente como se você fosse culpado disso. Como se você não fosse merecedor daquilo ali. A depressão também traz questões anteriores mal resolvidas. Então aquelas questões lá do passado, lá que ficou mal resolvido na sua mente, que você não conseguiu dar conta daquilo lá e ficou lá embaixo do tapete, quando vem a depressão, tudo aquilo vem à tona também. Porque a depressão também é uma cobrança de dívida emocional. Toda vez que a gente tem algo mal resolvido do passado, a depressão vem para te cobrar a solução a respeito daquilo. Então é algo que vem como sintoma para te comunicar: você está assim por conta daquilo lá atrás. Fabrício, sempre quando eu tenho depressão, precisa ter um motivo? Não. Nem sempre a depressão está ligada a um motivo. A depressão pode estar ligada a outras coisas que eu também vou falar lá na frente. Ideias suicidas, pensamentos recorrentes de suicídio ou morte. Crente pode ter esse pensamento? Pode. Eu atendo muito cristão, por eu ser cristão as pessoas procuram, né? E uma das coisas que eu ouço muito é o seguinte: para o senhor eu posso falar, porque você não vai falar para ninguém, então para o senhor eu posso falar. Estou tendo aquele pensamento. Que pensamento? Aquele que cristão não pode ter. Não estou entendendo. Eu sei o que ela quer dizer, mas eu puxo. Por quê? Porque essas coisas precisam sair. Quando ela se ouve, é o primeiro passo para a mudança. E aí ela vai falar: eu estou pensando em me matar. Eu estou pensando contra a minha própria vida. E isso é perigoso por quê? Porque se ela só sente confiança de falar esses pensamentos a um profissional, nós como igreja, como liderança, a gente vai ter dificuldade muitas das vezes de ajudar essa pessoa na nossa casa, na nossa igreja. Porque esses são sentimentos que surgem, e não é porque você tem menos ou mais fé, é porque a depressão traz mesmo. E é um sentimento que não é de covardia, mas é de alguém que já está no máximo das suas energias e que já não consegue mais sair daquilo ali. Então, o pensamento de suicídio é normal você ter. O que é normal, o que não é natural, é você buscar fazer, é você ter a atitude de fazer. Agora, esse pensamento, quem tem depressão, passa na cabeça. E aí é um indício de muito alerta de que você já está no limite em que você precisa procurar ajuda. Porque é um pulo para ir para a prática. Antigamente se dizia assim: quem fala muito não faz. Faz sim. Antigamente falava assim: quem fala que vai tentar contra a sua própria vida não vai fazer. Faz sim. Faz sim. Eu estava trabalhando num projeto pela UF sobre empreendedorismo nas escolas. E eram as escolas estaduais e municipais, eram 640 alunos. E a minha parte era trabalhar autoestima, trabalhar a perspectiva de futuro.
E uma das coisas que mais me marcou nesse trabalho foi uma das meninas da escola, ela ter tentado contra a própria vida dela. E é engraçado porque às vezes a gente não tem noção do quanto isso está próximo de nós. O quanto isso não está mais distante. Cada vez mais as coisas estão chegando perto da gente e principalmente dentro da igreja. Talvez seja porque a igreja se calou e deixou de estudar. E eu não falo igreja, tá, Oásis, pessoal. Eu estou falando igreja num todo. A gente se calou e deixou de estudar a Bíblia, de como a Bíblia pode ser resposta para essas questões sociais. E aí, porque a gente se calou e porque a gente não procurou resposta na Bíblia para essas questões sociais, hoje essas questões estão entrando dentro da nossa casa. Para alertar, para despertar de que nós precisamos conduzir a nossa vida para uma vida mais direcionada para a Bíblia, mas como resposta para o ser humano que hoje sofre com questões que antigamente não sofria. E ter essa menina lá e ver que eu tive contato com ela, mas que não foi possível fazer nada por ela, porque imagina, 640 alunos. Como é que você vai ter contato pessoal com todos? E essa menina era a menina que ela falava com todo mundo. Então você pensa assim, essa pessoa é a que menos precisa. Porque a gente tem uma ideia de que quem tem depressão, ela é quietinha, ela tem um semblante triste, ela quase não fala. A gente vai quebrar esses paradigmas aqui. E ela, como ela era a que mais falava, então a gente achava que ela não tinha problema nenhum. E aí eu cheguei no meu trabalho, eu não estava na escola, daqui a pouco chega a mensagem pra gente lá de que ela tinha tentado contra a própria vida. E pior do que isso, gente, é que alguém sempre deixa alguma coisa. Porque quem vai embora quer deixar algo, quer deixar algo para aquela pessoa, um alerta para aquelas outras pessoas que estão em volta. E ela deixou uma carta para a mãe. E é isso que é complicado, porque embora a gente não pode atribuir culpa a essa mãe, mas a mãe, depois de uma carta daquela, também se sentiu. E aí o nosso trabalho depois foi procurar essa mãe, procurar saber o que estava acontecendo, saber como ela experimentou aquilo ali, como que ela ia passar por aquele processo. Então, assim, a nossa visão, o nosso olhar não pode ser como alguém que está olhando por cima. A nossa visão tem que ser como quem está olhando de perto. A gente só percebe o que o outro realmente está sentindo se eu estou perto dele. Se eu estou distante, se eu estou olhando de longe, eu não tenho a capacidade de saber o que aquela pessoa realmente está passando, está sentindo. Então, o nosso desafio como cristão é fazer um trabalho onde a gente possa se aproximar das pessoas para realmente ver. Na última conferência que eu participei de jovens e adolescentes, que é um grupo LJ, líder de jovens que eu faço parte, sou conselheiro do grupo, a minha parte foi falar sobre autoflagelação. O que é isso? Adolescentes que se cortam, né? E cortam os braços, as pernas, lugares que normalmente a gente não consegue ver. E a gente não vê um trabalho específico e nem direcionado para isso. Isso surgiu a partir desse trabalho com esses adolescentes. Porque numa turma de 60 alunos, 38 faziam isso. Olha o número. Dos 38, 15 cristãos. E aí eu perguntei, o seu líder sabe? O seu pastor sabe? Não, porque assim como eu venho de casaco para cá, eu vou para a minha igreja e digo porque eu sinto frio. Aí eu tampo. Porque eles não vão entender o que está passando comigo. Quando eu fiz essa palestra sobre autoflagelação nessa conferência, as pessoas choraram. Os líderes que estavam lá
de jovens e adolescentes. Eles choravam. E no final muitos vieram conversar comigo, de que quando eu comecei a falar, eles começaram a ver os seus adolescentes e jovens. E aí, ali, que eles conseguiram ver que alguns se cortavam e eles nunca tinham percebido. Só ali, como eu falei, a gente precisa se aproximar para ver. Porque se a gente não se aproximar para realmente ver, a gente vai ver o corte, mas a gente não vai ver a necessidade. E aí foi ali que aqueles líderes falaram: nossa, fulana, ciclana, tá assim, olha, tá desse jeito. E aí ali foi um mover entre eles e a gente fez um grupo de WhatsApp para se ajudar. Como é que a gente se aproxima? Como é que a gente cuida? Como é que a gente trabalha com esses adolescentes? A coisa está séria. Porque a gente tem uma atenção muito grande para as questões físicas, mas a gente não dá valor e nem atenção para as questões emocionais. E as crianças, antigamente não se falava em depressão em criança, hoje já fala em depressão em criança. A coisa está abrangendo, a coisa está cada vez mais aumentando. Porque sabe, lembrem disso, por que o diabo investe tanto nisso? Porque ele sabe que paralisa pessoas. Ele acaba com sonhos de pessoas. Ele acaba com a visão futura da pessoa. Ela acaba com a visão de si própria. E a primeira coisa que Deus traz para nós é uma nova identidade. Às vezes uma identidade que às vezes nem a gente se vê. Mas Deus vai modelando a gente para essa identidade. E o que a depressão faz? Ela vai contra tudo isso. Deus está falando assim: olha, você tem esse chamado e você pode fazer. A depressão vai dizer para você assim: não, você? Então a depressão ela vai contra tudo aquilo que Deus tem de identidade para nós. Por isso que tem aumentado, por isso que tem crescido. Baixa autoestima. O que é autoestima? Que a gente fala tantas vezes de autoestima, né? Baixa autoestima. O que é autoestima? É uma visão correta de si mesmo. Não é uma visão positiva de si mesmo. Porque se a sua visão positiva de si mesmo for uma visão mentirosa, baseada em coisas que você não tem, também está errado. Então, é o que você é. Autoestima é isso. Eu sei que eu sou assim, sei que eu tenho essas potencialidades, essas coisas boas, e tenho essas coisas aqui para consertar. Enquanto não consigo consertar, eu vou lidando e vou comunicando às pessoas que estão à minha volta que eu tenho essas limitações. Por exemplo, uma coisa que eu falo muito, gente, na rua, se eu passar do teu lado e não te cumprimentar, não é porque eu fingi que não te vi, não. Quando eu estou com alguma coisa na mente, eu não consigo ver nada ao meu lado. Então, se eu estou pensando, eu estou andando, se eu estou pensando em alguma coisa, pode passar do meu lado. Já passei do lado da minha mãe e não vi. Minha mãe passou e falou: filho, aí que eu acordei, que eu vi, mãe, desculpa. Tá. Por quê? Porque quando eu estou pensando em alguma coisa, é uma limitação minha. Então, quando a gente tem limitações, porque o que acontece? A gente fala o seguinte: eu não posso demonstrar as minhas fraquezas, porque senão vão usar contra mim. Isso é um sentimento muito ruim que a gente tem. As nossas fraquezas, quanto mais a gente demonstra e fala sobre elas, mais próximo da mudança a gente está. É por isso que muita gente não muda. Por quê? Porque ela tem medo de se mostrar. Ela tem medo de mostrar aquilo que ela é fraca. E a gente só consegue modificar aquilo com ajuda. Quando eu comunico que eu estou na rua, se eu não ver alguém, é porque eu estou pensando em algo, as pessoas agora passam perto de mim e falam: Fabrício, oi, estão me ajudando. Por quê? Porque eu já tentei várias vezes. Estou pensando nisso, mas não, né? Tem que estar olhando em volta, porque pode passar alguém, isso aqui. Não consigo. A minha mente ela é diretiva. Quando eu estou pensando naquilo, eu estou pensando naquilo. Eu sou intenso. Então, por eu ser intenso, aquilo que está na minha mente é aquilo que vai tomar conta de mim. Mas aí, para poder as pessoas não se sentirem ofendidas, para que as pessoas não pensem errado a meu respeito, eu comunico. E aí a gente vai caminhando. Eu tenho uma dificuldade de gravar texto enorme.
Então, tudo que eu falo tem que estar anotado, os textos bíblicos. Eu comunico, gente, olha, eu tenho dificuldade nisso. Então, assim, deixo de falar sobre a palavra de Deus? Não. Porque Deus foi me conduzindo e me ensinando a fazer de uma forma diferente a respeito disso. Pode passar. Sintomas de depressão. Eu coloquei esse desenhozinho porque o último curso que eu fiz fala muito sobre isso. Como que nós somos visuais, né? Então, se tudo que eu falar aqui você não gravar, esses sintomas aí são os principais. Então, angústia. O que é angústia? Uns vão dizer que é uma dor aqui na boca do estômago. Outros vão dizer que é um sentimento tão ruim, tão ruim, tão ruim, que ela dá vontade de abraçar com alguma coisa e ficar ali um tempão abraçado. Angústia é a maior dor emocional que o ser humano pode sentir. Esse é o resumo de angústia. Cansaço fácil, apatia, sentimento de desesperança, falta de motivação, sensação de falta de sentido na vida. Isso aqui é muito grande também. Desejo de morrer, insônia, irritabilidade, coisas que eu já falei, mas eu coloquei esse desenhozinho para que fique registrado. Se você esqueceu alguma coisa do que eu falei, ali está bem marcado. Pode passar. Esse desenho aí, eu acho que nessa proposta de que a gente grava aquilo que a gente vê, e é muito mais fácil. Eu coloquei assim: uma pessoa que está sempre sorrindo ou faz as pessoas rirem, não significa que ela é uma pessoa feliz. Por trás dessa falsa alegria está uma pessoa deprimida que precisa de ajuda. Quando eu vejo alguém muito eufórico, aí é uma dica para quem trabalha com pessoas. Eu ligo logo o meu alerta. Se eu vejo alguém euforicamente alegre, eu ligo logo o meu alerta. Porque, como eu falei anteriormente, tudo que a mente não quer é ver os sentimentos que estão aí dentro. Então ela pode conduzir a pessoa, eu vou falar uma máscara, mas não no sentido pejorativo, mas ela pode conduzir a pessoa a ser ao contrário daquilo que ela sente. Há pouco tempo, não sei se vocês viram, tem um comediante aí que ele falou que ele está em depressão. Esqueci o nome dele, mas... Exatamente. Você olha para ele, quer alguém mais alegre do que aquele cara? Mais engraçado do que aquele cara? Só que ele falou que quando ele acaba tudo aquilo, que ele chega lá na casa dele, quando ele chega no hotel, a angústia está lá. Porque ela não sai, ela se ausenta. Quando você para as atividades em volta, está ela lá de novo, você se encontra com ela de novo. Então, nem sempre todo mundo que está rindo, que é engraçado, que brinca, ela está bem emocionalmente. Ela pode estar com dores emocionais fortíssimas. E para a gente que trabalha, né, com pessoas, a gente tem que estar alerta a isso. Esse é o melhor caminho? Ser alegre independente de como está se sentindo? Não. Como eu falei, para as questões emocionais, o melhor caminho é a verdade. Eu posso fazer o esforço para estar feliz. Isso vale a pena. Mas eu não posso demonstrar para as pessoas que eu estou feliz o tempo todo. Porque isso atrapalha as pessoas de perceberem minhas carências e as minhas dificuldades. E aí depois lá na frente você vai dizer assim: ninguém me ajuda. Mas é porque o que você está colocando na vitrine é algo que as pessoas estão percebendo que está bom. Então como que elas vão perceber que há alguma coisa de errado em você? Nós somos aquilo que a gente coloca na vitrine. Se eu coloco na vitrine que eu sou uma pessoa bem resolvida, que eu sou uma pessoa que não preciso de ajuda, se eu coloco na vitrine que eu sou uma pessoa alegre, como é que as pessoas vão se aproximar de mim para saber se eu sinto outras coisas? A vitrine ela tem que estar assim, coisas boas, mas alguns SOS ali também. Alguns pedidos de socorro. Todos nós precisamos de ajuda. Nós não somos super-homens, nem Mulher Maravilha, porque somos cristãos.
Venderam isso para a gente durante muito tempo. Por isso que hoje muito crente tem dificuldade de procurar ajuda nessa área. Porque disseram que porque a gente é crente, a gente não pode ter esse tipo de sentimento. Só que depressão é uma doença, como qualquer outra. E pega na gente como qualquer outra pessoa. Grupo de risco. Pode passar. Quem são as pessoas que têm mais facilidade, propensão para ter depressão? Uma pessoa que teve uma perda grave, todo mundo que teve uma perda grave vai ter depressão? Não. Mas, quem tem uma perda grave, o que é uma perda grave? Alguém muito próximo, pai, mãe, avó, pessoas que você tinha uma relação íntima e forte. É só perda de coisas, de pessoas? Não. Coisas materiais também. Você tinha só aquela sua casinha. 20 anos juntando dinheiro para comprar aquela casinha. E aí você perde aquela casinha. Isso é uma perda grave, que pode levar você à depressão. Pessoas que tiveram muitas desilusões na vida. Muitas decepções. Desilusões e decepções, todos nós vamos passar. Eu sempre digo o seguinte: qual resposta que você dá para isso? Quando a gente está passando, a gente está administrando aquilo ali. Depois que a gente passa, a gente dá uma resposta àquilo ali. O que é essa resposta? Isso aqui não vai conduzir a minha vida. Eu não vou me tornar uma pessoa amargurada por conta disso. Isso é a resposta a tudo aquilo que você passou na vida. Quando está acontecendo, eu estou administrando. Depois que passa, eu dou uma resposta favorável, positiva, emocionalmente, para aquilo. Pessoas que têm doenças crônicas, cardíaco, que limitam muito a vida, se ela não conseguir administrar aquilo de uma outra maneira, ela tem grande possibilidade de adquirir a depressão. Deficiências nutricionais, aí a questão de alimentação, que eu não vou entrar nesse viés aqui. Distúrbios hormonais. Mulheres, e eu vou falar os homens também, tem aumentado muito homens com problema na tireoide. Se falava muito mulheres, mas hoje tem aumentado muito o índice de homens com tireoide. Primeira característica, uma bolsa que dá aqui. O homem ele começa a ter uma bolsa. Todo mundo que tem problema de tireoide, homem. Não, isso é uma das características. Pode ser que você não tenha isso e tenha a questão da tireoide. A tireoide, tanto no homem como na mulher, ela provoca a depressão. Tanto o hipo como o hipertireoidismo. Tá? Então, uma das coisas que eu sempre faço quando alguém vem no consultório é o seguinte: os seus exames estão em dia? Você já fez exame relacionado à sua tireoide? Por quê? Porque se você não vê essas questões, você vai tomar remédio para depressão, você vai fazer terapia e realmente você não vai ter o resultado que você quer. Por quê? Porque existe algo por trás que não foi tratado. Então isso aqui precisa estar em tratamento para que você possa realmente conseguir sucesso no seu tratamento da depressão. Dificuldade de relacionamento. Aquela pessoa que está sempre arranjando problema. Tem gente que é problemática. Então, assim, quando você é problemático, a tendência é você afastar as pessoas de você. Aí, porque as pessoas se afastam de você, você reclama que ninguém te procura. Pessoas problemáticas. Problemas financeiros ou qualquer mudança indesejada nos padrões de vida. Também. Pessoas que teve uma mudança brusca financeiro, aquilo ali pode provocar uma depressão em você. Histórias familiares de casos semelhantes, casos na família. Hoje em dia já se sabe que depressão é hereditário. Mais ainda, eu fiquei bobo com o último curso que eu fiz, que eu fiquei assim, caramba, a gente sempre fala de hereditariedade para as partes físicas. E hoje é comprovado que a gente também herda a parte emocional e psicológica. Como é que pode? Como é que um gene consegue passar isso para um filho? Quando eu vi isso, eu falei assim, meu Deus do céu, o negócio está feio. A gente precisa muito
corrigir muita coisa em nós, para que para frente as pessoas possam ser mais sadias também. E o teste que eu vi, né, como que eles foram comprovar isso foi, eles pegaram crianças adotivas, do qual eles conheciam os pais biológicos, e acompanharam esses pais biológicos e o crescimento dessa criança durante 10 anos. E o que eles descobriram? Que essas crianças tinham características emocionais e psicológicas iguaizinhos os pais biológicos, e não iguais os pais que adotaram. Não tinha contato, não sabiam onde esses pais estavam, mas tinham o mesmo comportamento. Como é que isso passou para elas? Através do Gênesis. Então, se você tem caso na família de depressão, você tem que estar muito mais em alerta e tomar muito mais cuidado com a tua vida. Eu vou colocar aqui depois quais atitudes que você pode ter para evitar. Então, assim, se você já tem a propensão por causa de família, por causa de você tem casos na família, então, assim, já começa desde já fazer essas atividades, ter esse tipo de comportamento para evitar com que isso aconteça em você. Vou pular relações desestruturadas e vamos para grupo de risco. Continuar, pode passar. Os idosos é um grupo de risco. Porque nós não aprendemos a preparar a nossa vida, a projetar e programar a nossa vida. Então, os idosos, eu coloquei aqui, limitações físicas, dificuldade de elaborar novos projetos de vida, falta de atividade que preenche o tempo disponível com a vinda da aposentadoria, são alguns dos fatores que podem ocasionar a depressão na terceira idade. Um outro fator é a morte de parentes e amigos que fazem o idoso sentir-se só. Aí para pensar. Ele está vendo a sociedade caminhar, tecnologia, coisas acontecerem, e aí ele não consegue acompanhar tudo isso que está correndo. Aí ele vai e se aposenta, que era onde ele ocupava maior o seu tempo, e aí ele não tem mais aquilo que fazia com que a mente dele estivesse trabalhando. E aí ele se vê em casa, sem os filhos, e ele faz o que agora da vida? Se esse idoso não planejar a vida dele, no sentido seguinte, eu vou me aposentar, mas vou juntar um dinheirinho para viajar, eu vou, quando eu me aposentar, eu vou trabalhar mais na igreja, porque a igreja, para os idosos, é uma bênção. Então, assim, os idosos têm muito a nos ensinar. Se ele não conseguir olhar, poxa, as pessoas da minha idade estão tudo indo embora. Porque como é que o idoso pensa? Irmão foi embora, amigo foi embora, quem está o próximo na fila? É assim que o idoso pensa. Então, o que ele tem que pensar? Realmente, muitos já foram embora, mas nesse tempo que eu estou aqui, eu fiz novas aquisições, eu fiz novas amizades, eu conheci pessoas novas, eu viajei, eu conheci lugares novos. Ele tem que começar a projetar a vida dele, não para o passado, mas para o futuro. Então, se o idoso, ele quer sair desse grupo de risco, ele precisa projetar a vida dele para o futuro. Ah, mas eu tenho limitações físicas. Tem, mas tem coisas para fazer. Não consigo fazer. Procura grupos que ajudam. Tem atividade física, né, nas praças. Tem artesanato. Tem um monte de coisa que você pode começar a fazer para poder te auxiliar para que você não caia nesse grupo de risco e lá na frente não venha ter depressão. Nos idosos, quais são os sintomas? Nos idosos, a depressão costuma ser acompanhada de sonolência, mas também de falhas de memória. Aí o idoso começa a pensar que ele está com Alzheimer. Depressão também traz perda de memória. Ele já não consegue mais se concentrar como ele se concentrava antes. Uma das marcas muito grande no idoso é o seguinte, pastor, não sei se ele já ouviu isso, mas o idoso costuma dizer assim, pastor, eu não consigo mais ler a Bíblia como eu lia antes. Eu não consigo mais focar na Bíblia como eu focava antes. Aí a pessoa pensa assim, mas é a idade, não é a idade. Não, às vezes é uma depressão já instalada. Porque às vezes a mente dela está plena, está boa, mas a depressão trouxe essa dificuldade para ela. Mudança de comportamento como agitação e irritação, a pessoa se torna cada pouco espontânea e demonstra perda de interesse em atividades, inclusive de lazer. Né? Isso aí é um fato que acontece. O outro grupo,
eu estou preocupado com a hora. Os adolescentes. Como eu já falei deles aqui, eu vou pegar só a parte que está em vermelho ali, risco de suicídio. O maior número de suicídio não é na terceira idade e nem na meia-idade, é na adolescência. Por quê? Além de todas as questões, porque o adolescente, ele por si só já passa por uma crise, que ele está saindo da fase de criança e está entrando na fase de adulto, só que ele não é nenhuma coisa nem outra, ele está ali no meio do caminho. E por estar no meio do caminho, ele está em constante crise. Então, com essa crise, ele pode ter um humor um pouco mais deprimido, não quer dizer que ele tem depressão. Ele pode agir de forma diferente de que ele agia antes. As emoções dele, ele passa a vivenciar as emoções de uma forma muito mais intensa do que ele vivenciava antes. E aí ele está nesse turbilhão de coisas. Além de o grupo fazer toda a diferença para ele. A necessidade de grupo, de estar, ser aceito, isso fica muito marcante para o adolescente. E por conta disso, ele passa a fazer qualquer coisa para se encaixar naquele grupo. E é onde está o perigo. Eu postei até um pouco tempo no meu Face, agora eles estão pegando desodorante, não sei se vocês viram, estão cheirando desodorante. E morreu até um adolescente agora há pouco tempo por conta disso. Aí a gente pensa, o que faz um adolescente fazer isso? Ele quer estar no grupo. Ele quer mostrar que ele é forte. Porque é assim que é dito para ele, se você não fizer, você não é forte. Se você não fizer, você não é aceito. Outras coisas que acontecem com os adolescentes é esse grupo de WhatsApp que pede para fazer baleia azul e outros que têm ocorrido aí. Adolescente e pré-adolescente. Eles entram nesses grupos e ali eles vão pedindo, hoje à noite você vai fazer isso. Se você fizer essa primeira coisa, você passa para a segunda fase. A segunda fase, aí quem que consegue ir até a última fase? A última fase é o suicídio. Só que o que acontece? A mente daquele adolescente, pré-adolescente, está sendo modificada com aquilo ali. Está sendo transformada com aquilo ali. Então, quando ele chega na última fase, ele já chega pronto para fazer. Então, pai e mãe, esteja perto do seu filho. Preste atenção no que ele fala, nos grupos de WhatsApp que ele está. Vê se ele não anda se escondendo muito, vê se ele não anda evitando você. Filho, quando começa a evitar de olhar a mãe nos olhos e o pai nos olhos, alguma coisa está de errado. Está acontecendo alguma coisa que ele não quer passar. Então esse grupo de adolescentes é o grupo de risco e é o grupo que mais ocorre o suicídio. É o grupo que mais ocorre o suicídio. E a gente sabe que se a gente pensa o futuro como que Deus tem levantado homens e mulheres para essa nação futura, e se o diabo acaba com essas vidas antes, o que ele está tentando fazer? Está tentando interromper aquilo que Deus tem para fazer. Claro que ele não consegue interromper, mas nós temos uma responsabilidade nisso. De olhar para os nossos adolescentes, de olhar para os nossos jovens e de realmente aguçar a nossa escuta para isso. Próximo. Eu coloquei isso aí, botei até uma cor mais bonita, mais viva. Comportamento que ajudam na saúde emocional e evitam a depressão. É isso aqui que eu falei para vocês. Eu tenho na família, para pessoas que têm depressão. Eu conheço pessoas. Eu estava me sentindo. Essas atividades aqui é para todo mundo. Então, o que evita a depressão? Atividade física. Não é à toa que artistas hoje em dia, pela rotina de trabalho que eles têm, eles sempre encaixam, nem que seja 5 horas da manhã, a atividade física. Por quê? Porque a atividade física, ela não é só faz bem para o corpo, ela também faz bem para a mente. Ela libera noradrenalina, adrenalina. Então, hormônios que você precisa e que são naturais e que trazem bem-estar para você. Então, atividade física e que não importa a idade. Momentos de lazer. Eu sempre faço essa analogia da balança. Se eu estou trabalhando muito, eu tenho que equilibrar a balança com o lazer. Porque se você sobrecarrega a sua mente
com coisas de trabalho, a sua mente ela vai reclamar. Então ela tem que estar, a balança tem que estar sempre equilibrada. Tem que estar sempre olhando. Opa, passei aí uns 15 dias trabalhando muito. É válido, às vezes a gente precisa. Então eu vou tirar aí uns 3 dias, 4 dias para descansar. Tem que equilibrar a balança. Ter a prática do perdão. É fácil perdoar? Não. Perdão, eu costumo dizer que é uma insistência. Todo dia eu decido perdoar, até eu conseguir. Não é aquilo que a gente, como cristão, fez durante muito tempo. Vai lá, fala que você perdoa a pessoa, dali você... Não. É um processo psicológico. Eu sei o que a pessoa me fez, eu sei o prejuízo que eu tive por conta disso, mas eu decido perdoar. Eu assumo o prejuízo para mim. Eu assumo o prejuízo para mim. Perdão não é esperar o outro te pedir perdão. Perdão não é esperar o outro mudar. Não. Perdão é uma atitude sua, pessoal. Planejamento da vida. Planeja a vida. Vai sair 100% daquele jeito? Não. Mas o que sair dali você já está na frente. Uma espiritualidade saudável. É isso que eu falei um pouquinho no início. Nós não somos super-homens. A palavra de Deus, ela é uma ferramenta para nós. Mas ela não faz da gente super-homens. A gente não está blindado porque a gente conhece a Deus. Pelo contrário, a gente passa pelas situações com o auxílio dele. Essa é a melhor coisa que a gente tem de Deus. Porque a gente passa pelas situações com o auxílio dele. Quem não tem ele, imagina. Se já é difícil passando com ele, imagina quem não tem. Busque ter bons relacionamentos. Eu vou correr agora por causa da hora. Não demore para resolver as suas questões pessoais, aquilo que eu falei. Pensamento positivo. O que é pensamento positivo? Não é pensamento mentiroso. Eu vou sempre bater nessa tecla, porque os coaches agora falam assim, pensa positivo e dá tudo certo. Não. É só, olha no espelho e diz, eu me amo. Você sai de lá se amando? Não. Porque vocês vão ouvir demais isso, gente. Isso aí, existe uma psicologia positiva, existe isso. Mas não desse jeito que estão trabalhando. O que é o pensamento positivo? É você sair com boas expectativas de casa. Eu vou procurar emprego, eu não vou sair de casa assim, vou procurar emprego mais um dia. Não, olha, eu vou procurar emprego, eu vou fazer de tudo para conseguir aquilo ali. Isso é pensamento positivo na sua origem. E não essa coisa, não, eu vou e vou conseguir, porque eu sou bom pra caramba. Tá. Então, pensamento positivo nesse sentido. Tenha boas expectativas da vida. Sabe? Até porque, como eu falei, a nossa mente é uma energia. O que a gente manda, a gente traz de volta. Quanto mais pensamento negativo você tiver, mais coisas negativas você vai atrair. Você já viu que quando você está muito negativo, mais coisa ruim acontece? Como é que eu tenho muita coisa para falar. Como é que os cientistas provaram isso? Que a nossa mente emana energia. E essa energia modifica o ambiente. Uma pesquisa que eles fizeram com os cachorros. Olha que interessante. Eles botaram o cachorro como se fosse em outro estado. E o dono, ele começou a pensar. Por exemplo, a gente está no Rio e o cachorro está em São Paulo. Aí o dono aqui no Rio, ele começa a pensar no cachorro lá em São Paulo. E o cachorro ia para a porta esperar o dono, como se o dono estivesse chegando naquele dia. Eles botaram uma câmera lá e fazia o dono aqui, hoje eu estou indo para casa. Hoje eu vou ver o meu uau-uau. Hoje eu vou ver o meu cachorro. Hoje eu vou ver o meu cachorro. Aí o cachorro vinha balançando o rabinho e ficava na porta. Como se quando a gente está chegando, já viu? Quando a gente está chegando, o cachorro já fica ali. Ele fazia esse movimento. Ou seja, a nossa mente mandou informação para aquele cachorro lá. E aquele cachorro respondeu. Então assim, a nossa mente manda mensagem. Você já viu que eu não sei se já aconteceu com vocês, quando alguém que a gente é muito próximo e ela não está bem, a gente sente. O Espírito Santo faz isso? Faz.
Mas hoje já existem estudos que demonstram que a nossa mente é capaz de captar coisas daquelas pessoas que nós somos íntimas. Por isso que às vezes você está muito alegre, aí chega alguém deprimido perto de você, acaba com o teu dia, não acaba? Se você não estiver pronto ali, ela acaba com o seu dia. Por quê? Porque ela emana energia. Evitar programas e informações que contaminam a mente de forma negativa. Da Atena, nem preciso dizer, né? Tem gente que fica assistindo isso o dia inteiro. Isso aí eu não preciso nem dizer. Ai, meu Deus, a hora. Eu vou ter que pular. O que eu faço? Continuo? Me diz aí. Continua? Obrigado. Vamos lá. Como vencer a depressão? Mais coisas. Motive-se a superar a solidão. Solidão é um sentimento que não corresponde ao externo, é interno. Eu posso estar no meio de um monte de gente e me sentir só. E eu posso estar só e não me sentir em solidão. Então, a solidão é algo que você trabalha na sua mente. E como que a gente trabalha a questão da solidão? Você tem que estar bem com você mesmo. Todos nós precisamos de algum momento para se retirar. Esse momento solitário de nós é o que faz a gente se conhecer, é o que faz a gente querer estar sozinho. É importante querer estar sozinho. Jesus fazia isso. Jesus se retirava da multidão e ficava sozinho. Isso é importante. Pare de fazer comparações é porque aqui mudou. Desfavoráveis, é porque o meu aqui, não sei o que houve aqui. Identifique pensamentos que te fazem mal. Se estás aflito devido a qualquer fator externo, não é esse fator que te perturba, mas o juízo de que você faz dele. E está em tuas mãos dissipar esse juízo agora. Eu vou ter que ler dali, porque aqui agora apagou. Eu botei ali embaixo Shakespeare. Não há coisa boa ou má. Nossos pensamentos é que as fazem assim. É exatamente isso. Você pode estar passando por algo muito ruim. Tem uma foto no Facebook que eu gosto muito. É uma pessoa no ônibus. Ela está viajando naquele ônibus. Desse lado aqui é só coisa ruim. E daquele lado lá uma paisagem. O que eu aprendo com essa paisagem? Que na vida, simultaneamente, tem coisas ruins acontecendo, mas também tem coisas boas. Uma coisa só não pode tomar conta de todas as outras áreas da nossa vida. Não é porque eu não estou indo bem no trabalho que eu preciso ir mal na minha família. Então, a gente precisa aprender a administrar as coisas dessa maneira. Olha, isso aqui está ruim, eu estou tentando resolver, mas tem isso aqui acontecendo, tem isso aqui muito bom, olha isso aqui, olha aquilo outro. Eu vou pular. O crente pode ter depressão? Aí olha o que eu coloquei ali, aí agora eu vou provocar um pouquinho a gente. Hoje é quase que unânime a resposta? Sim. Mas desses cristãos que dizem sim, quantos procuram tratamento? Dizer que pode ter, a gente fala com maior facilidade, mas quantos procuram? O que faz a diferença na nossa vida não é apenas identificar que temos, é o esforço que a gente faz para mudar aquilo ali. Aí eu continuei. Depressão é uma doença que leva à morte e precisa ser tratada. É doença. É doença. E por ser doença, a gente não pode olhar aquilo ali só pelo viés espiritual. E deixa eu provocar vocês mais um pouquinho. Eu ouço muito das pessoas o seguinte: eu tenho depressão, mas quem vai me curar é Deus. Deus pode curar? Pode. Eu creio. Eu já vi coisas acontecerem na minha vida que eu não tenho nem como duvidar das coisas que Deus pode fazer. Mas o que eu queria perguntar para você hoje? Você fala isso por conta de um preconceito que você tem, de repente, da psicologia e da psiquiatria? E aí você se utiliza do viés de fé, de que Deus vai me curar,
será que você realmente está crendo que Deus vai te curar? Ou você está fugindo de um preconceito e, mais ainda, de se olhar e deixar o orgulho de lado e entender assim: eu preciso de ajuda? Às vezes a gente mascara as nossas questões e joga para Deus, como se Deus tivesse que resolver aquilo ali. A sua ação, quando você fala, Deus vai me curar, é fé mesmo? Ou é preconceito com os tratamentos atuais que existem? Porque eu creio que Deus pode curar até com um profissional. Mas nós, como cristãos, estamos preconceituosos com as terapias e com a psiquiatria. E aí a gente fica falando, Deus vai fazer, eu estou esperando em Deus. Mas se você conversar um pouquinho mais, a maioria deles, não vou falar todos, mas a maioria deles, não é fé. É orgulho mesmo. De se olhar e dizer assim: eu preciso de ajuda. Eu não consigo sozinho. E aí a gente mascara jogando para Deus, como se Deus tivesse que resolver até as nossas atitudes orgulhosas. Vamos ficar de pé? Jesus, certa vez ele disse assim: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E ele falou essa frase num momento muito difícil, que ele estava indo, né? Logo ali ele seria traído e depois machucado e crucificado. Ele fala: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Carne aqui não é a natureza pecaminosa. Carne aqui são as dores emocionais que ele estava sentindo. Nesse mesmo texto, ele soa sangue. E Jesus está nos ensinando ali: seu espírito está pronto. A sua relação com Deus, ela não é prejudicada porque a sua carne está fraca. Pelo contrário, ela te aproxima mais de Deus porque a tua carne está fraca. É essa mensagem que Jesus está falando: olha, eu estou sentindo aqui, está dando vontade até de desistir, mas eu vou continuar, porque o Espírito está pronto. A minha relação com o Pai se mantém em pé. Eu não posso parar agora, porque Deus tem coisas para mim ainda lá na frente. E eu não podia, antes de abrir para as suas perguntas, deixar de ministrar a vida de vocês nessa manhã. Talvez tenha gente aqui que a carne está fraca. Está sentindo no seu corpo, na sua mente, as marcas da depressão, as dores emocionais. E eu vim nessa manhã aqui para te dizer: tem solução. Em Deus e também na ciência.